E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai começar a falar sobre um novo componente que é o diodo Zener. Então, vamos relembrar um pouco como é que era a curva tensão-corrente do diodo aí, para depois ver como é que se comporta esse novo componente que é o diodo Zener. Então, para tensões VD aí aplicadas positivas, o que a gente tinha? A gente tinha aqui o diodo a partir de uma certa tensão V-gama conduzia. Já nessa região aqui, para tensões invertidas, o que acontece? Ele tinha uma pequena corrente de saturação que a gente viu, isso aí falando do diodo real, até que chegava um ponto aqui em que o diodo simplesmente rompia. Parava de conduzir porque a tensão era grande demais, e aí ele simplesmente estourava. Se tu for fazer isso num circuito na vida real e começar a botar uma tensão reversa muito grande no diodo, ele vai acabar queimando. O que acontece com o nosso diodo Zener? Ele tem uma diferença em relação ao nosso diodo comum. O diodo Zener vai se comportar da seguinte maneira. Na região de polarização direta, ele vai se comportar exatamente igual a um diodo normal. Então ele vai ter aquela curva assim, com aquela mesma tensão V-gama lá. O que acontece na região contrária? Ele vai suportar, além de suportar umas tensões maiores, ele vai chegar em um certo valor, que a gente vai chamar de VZ, ou tensão Zener, no qual ele suporta uma tensão, ele suporta que a tensão varie, ele suporta variações de corrente como se fosse esse diodo aqui, mas essa tensão VZ ela é mais ou menos da ordem de, por exemplo, 6 volts. Ela é sempre maior que 1. Então o que acontece? No diodo comum, a gente tinha o rompimento do diodo, ele estragava. No diodo Zener, não. A gente vai poder diminuir essa tensão, mas vai chegar uma hora aqui que a gente vai ter um joelho parecido com esse. Então a gente vai ter uma curva aqui para baixo, no qual tu pode continuar diminuindo a tua tensão em cima do diodo, que ele vai continuar mantendo uma tensão aproximadamente constante, assim, ó. Na verdade, ela vai ter alguns limites aí, que vai ser um VZ mínimo, um VZ máximo, mas que são estreitos. Então, o diodo Zener, a gente vai usar ele na região reversa. A gente vai usar ele, digamos assim, ao contrário do que a gente geralmente usava os diodos para conduzir lá. Por quê? Porque o diodo Zener, ele tem a propriedade de que ele mantém uma tensão constante para variações aparentemente grandes de corrente. Então, vamos ver aí como é que é o modelo desse diodo Zener e vamos ver como é que é a simbologia, porque nas próximas aulas a gente vai ver quais são as aplicações desse diodo aí nos circuitos elétricos. Então, olha só. A gente tem aqui uma tabela para preencher. Quais são os modelos aí para o diodo Zener ideal e quase real, assim, que é o diodo Zener um pouco mais sofisticado aí que o modelo ideal. Então, na região de condução, a gente sabe que ele é igual ao diodo de junção comum lá. Então, ele é um curto-circuito, ou seja, um fio. No modelo um pouco mais aprimorado, assim como a gente tinha no diodo de junção, a gente vai ter aquela fonte de tensão V-gama lá. Sendo só que V-gama é um valor bem baixo de tensão. Na polarização inversa é que a gente vai ter agora uma peculiaridade. O que acontece? Para tensões menores que a tensão Zener, ou seja, se a tensão aplicada é maior que a tensão Zener, ou seja, se ela está nessa região aqui, então a gente tem que ele é um circuito aberto e a corrente é igual a zero. Agora, se a tensão é menor que VZ, isso aí, ou seja, ela é maior em módulo, mas menor porque ela está ficando mais negativa, digamos assim. Nesse caso, o diodo Zener vai se tornar uma fonte de tensão constante com valor VZ. Só que a diferença é que esse VZ aqui, ele tem valor um pouco mais elevado do que aquela outra fonte V-gama lá. E para o diodo Zener um pouco mais aprimorado, a gente pode ter junto com essa tensão Zener aqui, além desse circuito aberto,
Esse modelo aqui vale para os dois, o modelo de circuito aberto, mas esse modelo aqui, para tensões menores que VZ, a gente vai ter uma resistência interna junto com o VZ. Esse diodo vai ter uma aplicação bastante importante nos reguladores de tensão. O que é o regulador de tensão? A gente vai tentar manter a tensão entre dois pontos constante. Tu pode pensar que isso seria muito fácil com o uso de uma fonte de tensão, uma bateria ou alguma coisa do gênero, mas na verdade não, porque todas essas fontes e baterias elas têm resistências internas que variam muito com a tensão que ela está fornecendo, ou com a corrente que ela está fornecendo para o circuito. Então a tensão, na verdade, entre os terminais de uma bateria não é exatamente constante. E o diodo Zener vai se mostrar uma fonte de tensão muito mais ideal do que uma fonte de tensão comum que a gente usa aí. Para finalizar essa aula, a gente vai falar sobre os parâmetros e cuidados que tu tem que ter na hora de analisar circuitos que possuam diodo Zener. E a principal coisa são as especificações do fabricante. Normalmente, quando tu for usar um diodo Zener, ele vai te dizer lá qual é a tensão VZ, ele vai te dizer qual é a corrente mínima, a corrente máxima e a potência do diodo Zener, que é igual a VZ vezes Z. Esses 4 parâmetros aqui tu vai ter que cuidar na hora de projetar os teus circuitos. Quando tu for projetar um circuito com um diodo Zener, tu vai ter que calcular os resistores, as fontes envolvidas nesse circuito, de modo a manter esses 3 caras aqui dentro do padrão especificado. O VZ vai ser aquela tensão constante lá que não vai mudar e não tem como tu fazer nada para mudar isso. Mas essas correntes e essa potência sim, tu vai poder mudar e para isso tu vai ter que projetar direito os teus circuitos e tu vai ter que calcular bem o valor dos teus componentes. Então, nas próximas aulas a gente vai ver o regulador de tensão, que é a principal aplicação do diodo Zener nos circuitos elétricos. Era isso aí então, e até lá!